Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? E o vídeo que eu vou trazer para vocês é a respeito dos anos 80 no Japão. Conhecemos muito a respeito da Europa, Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Mas o Japão é um país tão peculiar que poucas informações dessa década nós obtivemos, a não ser os super-heróis e as músicas que marcaram aí a nossa infância. Mas eu vou falar sobre esse período aí marcante. Quem nasceu, viveu, pelo menos teve a curiosidade do que acontecia no mundo nos anos 80, sabe que foi uma década que houve muitas transformações tecnológicas e uma revolução musical. Mas e no Japão? O que acontecia nesse período por lá? As únicas coisas que eu sabia que era do Japão: máquinas fotográficas, revelação de fotos, Jaspion, Changeman, Flashman, a Liberdade e as vendedoras de Yakult. Diferente dos grupos que apareciam a cada semana bombando nas rádios de todo mundo, acredito que algum grupo japonês ou banda talvez nunca tenha tocado algum hit de sucesso, ou aquela música que faz lembrar dessa época. Vasculhando um pouco aqui na internet, encontrei uma artista que ficou muito famosa nessa época do J-Pop, ou J-Pop, como preferir, Maria Takeuchi, com o álbum Variety. A música mais famosa é Plastic Love. Mesmo o título sendo em inglês, ela canta em japonês. Chegou a vender 16 milhões de cópias em toda a sua carreira. Encontrei também a Mai Yamane. Ela já canta em inglês. A música Tassogari virou trilha sonora do anime Cowboy Bebop. Algo que achei aqui foi os Menudos do Japão, Genji ou Hikaru Genji, formado em 87 e desfeito em 95. Diferente do mundo ocidental, o Japão tinha artistas pop com a mesma pegada dos artistas europeus e americanos. O estilo passou a se chamar City Pop, estilo que começou nos anos 70 e permaneceu até o fim dos anos 80. Era uma junção de um boom econômico favorável para o Japão, com prédios cobertos com letreiros coloridos, principalmente em Tóquio, mas o estilo musical que dava uma sensação de viver o sonho japonês. Como nem tudo são flores, o Japão também passava por problemas com gangues de jovens delinquentes. Um deles era os Bosozoku, gangue de motoqueiros que não se importavam com as leis e usava a força e a violência como intimidação. Como o Japão é diferenciado de outros países, além da força masculina, também tinha a gangue das meninas, a Sukeban. Surgiu entre os anos 60 e permaneceu até a década de 80. Pelo fato de gangues não aceitarem mulheres, eram colegiais que usavam uniformes escolares e praticavam pequenos furtos, e usavam também da violência como armas brancas escondidas nas saias. Foi lançado o Nintendo, ou Nintendinho para nós brasileiros, para competir com a Atari, e eles conseguiram ganhar nessa disputa. Por lá era conhecido como Famicom, e mais tarde outros países asiáticos fez um clone dele que levou o nome de Supercharger. Outro estilo que apareceu e ficou famoso era o Visual Kei. Utilizava penteados extravagantes, maquiagens marcantes, com uma aparência andrógena. A banda X-Japan utilizava desse estilo em seus álbuns e shows. Outras bandas também, como Bucktick e Dead End. Diferente de outros países, os anos 80 para o Japão foi uma década de crescimento econômico e imobiliário. Sempre aparecia em clipes ou filmes nessa época uma parte da Europa e os Estados Unidos um pouco decadente. Bairros com gangues, violência e lugares que na época nem poderíamos pisar. Boa parte nos bairros de Nova York e Los Angeles, que sofria com isso. O Japão tinha os seus problemas, mas não tanto em vista de outros países, inclusive os asiáticos, que amargava com a economia. A Índia, China, Coreia do Sul, Tailândia. Esse em específico mostrava nos filmes bem o que acontecia por lá. Mesmo com músicas que levavam estilos ocidentais para o Japão, boa parte de seus artistas fizeram sucesso apenas por lá, tirando as músicas que acompanhavam nossas manhãs na Rede Manchete, com os super-heróis. É um país fechado até hoje para o mundo, diferente de tecnologia, cinema, automobilismo e animes, que são exportados. A importância da música para a década não foi algo tão especial como a economia, que proporcionava a esses artistas manter o city pop ainda em ascensão. Os japoneses consideraram a década de 80 uma das melhores em que viveram devido à sua economia próspera. Os anos 90 e 2000 deram o nome de década perdida. Foi quando a bolha imobiliária e a crise financeira na virada de 1989 para 1990 começaram a acontecer, e o sonho no país do sol nascente virou um pesadelo. Mas o que podemos dizer sobre a década de ouro do Japão? Acabou. Economicamente, para os japoneses, sentiram alívio
em meados de 2007. Mas após a década de 80, nunca mais sentiram que viver sem se preocupar com amanhã seria algo que incomodasse tanto. Muitos dizem que o Japão parou no tempo após os anos 80. A coisa é tão real que os japoneses eram obrigados a enviar documentos por disquete. Galera, é isso mesmo. Não lembro da última vez que usei um. Quando era office boy, em um escritório de contabilidade em 2000. Usava na Receita Federal, se não me engano, para tirar a certidão negativa, que eu me lembre. Depois disso, nunca mais peguei o na mão. Entraram em uma batalha que somente em 2024 conseguiram abandonar o uso. Sobre as músicas que rolavam na época, sobrou os resquícios de alguma coisa de lá. Alguns artistas ainda permanecem nativos, por cantarem em japonês pela grande maioria. O sucesso ficou restrito pelo Japão, mas há quem continua a manter a chama dos anos 80 ainda viva em cores. Duas garotas que cantam em um grupo chamado Bad In, Mai Shuzonji e Kaori Mascodeira. O som mantém um estilo extravagante e cheio de exageros, como era na época do city pop. Diferente de outros países, que mantém as músicas, estilos e até penteados vivos. O Japão continua como um país conservador em seus costumes, mantendo seus outdoors bem iluminados, que ainda é o que mais chama atenção em Tóquio, com vielas e restaurantes dignos de cartões postais, representando como é a vida dos japoneses em uma megalópole. Bom, pessoal, o que eu encontrei dos anos 80 no Japão em relação à música, mais destinada à época dos anos 80, foi essas aí. Eu não me aprofundei nas músicas de super-heróis que a gente lembra até hoje, senão seria um vídeo só para isso. Então eu foquei mais assim em grupos que acompanhavam as tendências da época dos anos 80, da Europa, Estados Unidos, Brasil. E eu não consegui encontrar tanta coisa, apesar que se vocês forem no YouTube, tem muita música dos anos 80 que eles fazem quase as mesmas coisas que rolava no mundo naquela época. Tem uma rádio específica diretamente do Japão mesmo. Tem vários grupos que cantavam e usavam sintetizador, as coisas assim, bem parecidas de grupos ocidentais. Eu acho que não era muito relevante essa cena que acontecia no Ocidente e interessante no Japão. O que deu a entender é que os grupos que se formaram era mais devido à economia em expansão dos anos 80. Conforme a economia deles entraram em declínio a partir dos anos 90, os grupos também acabaram não continuando. Tem grupos aí que, se você buscar informações, alguns grupos até que eu citei aí, a Maria Takeuchi canta até hoje. Ela faz realmente fama somente por lá mesmo. As músicas delas é mais famosa dentro do Japão. Pouquíssimo outros lugares, acho que eu vi no Reddit, nem sei se era informações diretamente do Japão, mas tinha muita gente que conhecia as músicas dela. Eu nunca ouvi, nunca nem sabia da existência de grupos japoneses que pegaram essa onda aí dos anos 80. Mas galera, é isso aí. Valeu, se vocês curtirem aí, deixa um like. E comentem também, se vocês tiverem alguma informação de bandas que vocês gostam, que era dos anos 80, ou músicas que marcaram a época, até mesmo pessoas que moraram no Japão e têm talvez mais informações. Mas beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!